A criação da terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria a face do abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou a luz dia, e as trevas noite. No segundo dia, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separe águas de águas. E assim fez, criando o céu. No terceiro dia, Deus disse: que as águas debaixo do céu se reúnam num só lugar e apareça o elemento seco. E assim foi. Deus chamou o elemento seco terra, e as águas reunidas mares. E Deus viu que era bom. Então ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas que dessem sementes e árvores que dessem frutos. No quarto dia, Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar épocas, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e também as estrelas. No quinto dia, Deus disse: que as águas produzam enxames de seres vivos e voem as aves sobre a terra sob o firmamento do céu. Assim, criou os grandes animais marinhos e todas as espécies de criaturas aquáticas e aves. No sexto dia, Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, gado, répteis e animais selvagens conforme as suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais da terra, o gado e todos os seres rastejantes. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o homem e mulher. Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei e sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. No sétimo dia, Deus terminou a obra que havia feito e descansou. E abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Mitologia grega. Na mitologia grega, a criação do mundo começa com o caos, um vazio imenso e sem forma. Dele surgem Gaia, a terra, Tártaro, o abismo, e Eros, o amor. Gaia, então, gera Urano, o céu, e juntos eles têm vários filhos, incluindo os titãs, os ciclopes e os hecatônquiros, seres de 100 braços. Urano, temendo o poder dos seus filhos, os aprisiona. Gaia, indignada, conspira com seu filho Cronos para destronar Urano. Cronos castra Urano e se torna o governante do universo. Mais tarde, Cronos tem seus próprios filhos com Reia, mas, temendo ser destronado, devora cada um ao nascer. Reia, no entanto, salva seu filho mais novo, Zeus, escondendo-o e dando a Cronos uma pedra embrulhada para engolir em seu lugar. Zeus cresce, derrota Cronos e liberta seus irmãos, estabelecendo o reinado dos deuses olímpicos. Mitologia nórdica. Na mitologia nórdica, no início, havia apenas o vazio gélido de Ginnungagap. Ao norte estava Niflheim, uma região de gelo e névoa, e ao sul estava Muspelheim, uma terra de fogo. Quando o gelo de Niflheim encontrou o calor de Muspelheim, surgiu Ymir, o primeiro gigante, e a vaca Audumla, que nutria Ymir com seu leite. Audumla lambia blocos de gelo salgados, revelando Buri, o primeiro deus. Buri teve um filho chamado Bor, que se casou com a gigante Bestla. Seus filhos, Odin, Vili e Vé, mataram Ymir e usaram seu corpo para criar o mundo. Sua carne tornou-se a terra, seu sangue os mares, seus ossos as montanhas e seu crânio o céu. Mitologia. Hindu. Na mitologia hindu,
A criação do mundo é cíclica, envolvendo criação, preservação e destruição. Brahma, o Deus Criador, nasce de um lótus que emerge do umbigo de Vishnu, o Deus Preservador, que repousa sobre a serpente cósmica Ananta, flutuando nas águas primordiais. Brahma cria o universo, incluindo o céu, a terra e todos os seres vivos. Depois de um ciclo de criação que dura bilhões de anos, Shiva, o Deus destruidor, dissolve o universo, preparando o caminho para uma nova criação. Mitologia egípcia. Na mitologia egípcia, a criação começa com as águas primordiais de Num. Do caos aquático surgiu Atum, o primeiro deus, que criou a si mesmo e ficou em uma colina. Atum deu origem a Shu, deus do ar, e Tefnut, deusa da umidade. Shu e Tefnut, por sua vez, tiveram 2 filhos, Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu. Geb e Nut tiveram 4 filhos, Osíris, Ísis, Seti e Neftis. Osíris e Ísis foram os primeiros governantes da terra, ensinando aos humanos a agricultura e a civilização. No entanto, Seti, com ciúmes do irmão Osíris, acabou por matá-lo e desmembrar seu corpo. Ísis, com a ajuda de Neftis, reuniu as partes do corpo de Osíris e, usando magia, trouxe-o de volta à vida. Osíris tornou-se então o deus dos mortos e do submundo. Mitologia chinesa. Na mitologia chinesa, a criação do mundo começa com o caos primordial que continha um ovo cósmico. Dentro do ovo existia o gigante Pangu. Depois de 18.000 anos, Pangu despertou e quebrou o ovo, separando o Yin, elementos mais densos, do Yang, elementos mais leves. O Yin tornou-se a terra e o Yang tornou-se o céu. Pangu, temendo que céu e terra se misturassem novamente, ficou no meio, empurrando o céu para cima e a terra para baixo. Após muitos anos, Pangu se cansou e deitou-se para descansar. Conforme Pangu morreu, seu corpo transformou-se nos elementos do mundo. Seu sangue tornou-se rios, seus ossos montanhas, seu cabelo florestas e sua respiração o vento. Mitologia maia. Segundo a mitologia maia, a criação do mundo é contada no Popol Vuh, o livro sagrado dos maias. No começo, havia apenas o mar e o céu. Os deuses Huracan, o coração do céu, e Gukumats decidiram criar o mundo. Eles primeiro criaram a terra, montanhas, árvores e animais. No entanto, perceberam que os animais não podiam falar para adorá-los. Então, decidiram criar seres humanos. A primeira tentativa dos deuses foi criar humanos de barro, mas eles se desfizeram. A segunda tentativa foi criar humanos de madeira, mas esses seres eram insensíveis e sem alma. Finalmente, os deuses criaram humanos a partir do milho, e esses eram perfeitos, capazes de falar, pensar e adorar os deuses. Mitologia aborígene. Australiana. Na mitologia dos povos aborígenes australianos, a criação do mundo é explicada através de histórias do tempo do sonho, uma era mística em que seres ancestrais espirituais criaram a Terra e todos os seus habitantes. Esses seres, como Baiame, a serpente arco-íris e os Jurunga, moldaram a paisagem e criaram os animais, plantas e pessoas. Essas histórias não são apenas mitos, mas também guias espirituais e culturais que orientam a vida dos povos aborígenes, ensinando respeito pela natureza e pelas tradições ancestrais. Mitologia japonesa. Na mitologia japonesa, o início do mundo é descrito no Kojiki e no Nihon Shoki. Segundo esses textos, no começo havia caos e um estado nebuloso. Gradualmente, os elementos mais leves subiram e formaram o céu, enquanto os mais pesados desceram e formaram a terra. Os primeiros deuses surgiram do céu e da terra, incluindo Izanagi e Izanami, que receberam a missão de criar a terra.
Com uma lança celestial decorada com joias, eles agitaram as águas caóticas, e ao retirarem a lança, as gotas caídas formaram a primeira ilha, Onogoro. Izanagi e Izanami desceram à ilha e se casaram, gerando muitas outras ilhas e deuses. Mitologia dos nativos americanos. Os nativos americanos têm diversas histórias de criação, dependendo da tribo. Por exemplo, segundo a mitologia Navajo, no começo havia apenas escuridão e um ser sagrado chamado Begotide. Ele chamou 4 deuses para criar a terra. Esses deuses colocaram as sementes do crescimento em 4 montanhas sagradas, e Begotide chamou os animais e os humanos à existência. As pessoas vieram de mundos subterrâneos anteriores, subindo através de um cano de junco para o mundo atual. Mitologia sumeriana. Na mitologia sumeriana, a criação do mundo está associada ao épico de Gilgamesh. No início, havia apenas o mar primordial, representado pela deusa Tiamat. O deus Marduk derrotou Tiamat em uma batalha épica e a dividiu em 2 partes, usando uma metade para criar o céu e a outra para criar a terra. Mitologia persa. Na mitologia persa, segundo o zoroastrismo, o mundo foi criado por Ahura Mazda, o deus supremo de bondade e luz. Ele criou o mundo em 7 etapas. Primeiro o céu, depois a água, a terra, as plantas, os animais, o homem e, finalmente, o fogo. No entanto, Angra Mainyu, o espírito do mal, sempre tenta corromper a criação de Ahura Mazda, levando a uma batalha eterna entre o bem e o mal. Mitologia Iorubá. Na mitologia Iorubá, o Deus Supremo Olorum deu a Orunmila, o oráculo e filho, primogênito, a tarefa de criar o mundo. Ele foi acompanhado por outros deuses, incluindo Obatalá e Oduduwa. Obatalá moldou figuras humanas a partir do barro e Olorum deu-lhes vida através da respiração. Oduduwa, por sua vez, criou a terra, a partir das águas primordiais, estabelecendo o reino de Ifé, que é considerado o centro do universo. Mitologia Maori. Na mitologia Maori, a criação do mundo começa com o casal primordial Randinui, céu, e Papatuanuku, terra, que estavam abraçados em união estreita, deixando seus filhos em constante escuridão. Seus filhos, que eram deuses, das diferentes forças da natureza, decidiram separar seus pais para trazer luz ao mundo. Tanemahuta, o deus das florestas, empurrou Randinui para cima, separando o céu da terra e permitindo que a luz inundasse o mundo. Essa separação causou muita dor e lágrimas, criando os rios e mares. Mitologia Inuit. Na mitologia Inuit, a criação do mundo envolve a deusa Sedna. Sedna era uma mulher jovem, que ao ser jogada no mar por seu pai, transformou-se na deusa dos mares e de todos os seres marinhos. De seus dedos cortados, nasceram os mamíferos marinhos, como focas, baleias e morsas, essenciais para a sobrevivência dos povos Inuit. Sedna, agora como uma deusa poderosa, controla a abundância dos animais marinhos. Mitologia Cherokee. Os Cherokees acreditam que no início havia apenas água. Bechito, o castor, mergulhou no fundo e trouxe um pouco de lama que se expandiu e formou a terra. Os animais ajudaram a criar o mundo, e o sol foi colocado no céu para iluminar e aquecer a terra. A terra foi suspendida no oceano por 4 cordas, que representavam as 4 direções. Mitologia Iorubá. Na mitologia Iorubá, o deus criador é Olorum, também conhecido como Olodumare. Ele enviou Obatalá para criar a terra, e com a ajuda de uma concha cheia de areia, um pombo e uma galinha, Obatalá criou a terra seca sobre as águas primordiais. Ele moldou seres humanos de barro e Olorum deu-lhes vida.
Eles acreditam que cada pessoa possui um ori, ou destino, determinado por seu próprio espírito interior. Mitologia havaiana. Na mitologia havaiana, a criação do mundo começa com o Deus Supremo Cain, junto com seus irmãos Ku e Lono. Eles criaram o céu, a terra e todos os seres vivos. Cain moldou o primeiro homem e a primeira mulher a partir da lama vermelha e lhes deu vida, nomeando-os Kumu-Honua, homem da fundação, e Lalu-Honua, mulher da fundação. Mitologia hindu. Na mitologia hindu, a criação é cíclica, dividida em eras chamadas yugas. Brahma, o Deus Criador, nasce de um lótus que emerge do umbigo de Vishnu, o Deus preservador que repousa sobre a serpente cósmica Ananta, flutuando nas águas primordiais. Brahma cria o universo, incluindo o céu, a terra e todos os seres vivos. Cada ciclo de criação dura bilhões de anos e é seguido pela destruição, realizada por Shiva, o Deus destruidor, preparando o caminho para uma nova criação. Mitologia celta. Na mitologia celta, os Tuatha Dé Danann são os deuses e heróis que habitam a terra antes da chegada dos humanos. Eles vieram de 4 cidades míticas: Falias, Gorias, Finias e Murias. Cada cidade possuía um tesouro mágico. Esses deuses e heróis moldaram a paisagem da Irlanda, criando montanhas, rios e florestas. Mitologia asteca. Os astecas acreditavam que o mundo passou por 5 eras ou sóis. Cada era terminou em uma catástrofe e o mundo foi recriado. No início da 5ª era, os deuses se sacrificaram para criar o sol e permitir que ele brilhasse. Quetzalcoatl, o deus serpente emplumado, desceu ao submundo para recuperar os ossos das gerações anteriores e os usou para criar a humanidade. Mitologia Bantu. Na mitologia Bantu, o deus criador Nzambi, ou Niambi, criou o mundo e todos os seres vivos. Ele ensinou aos humanos a agricultura, a pesca e outras habilidades necessárias para sobreviver. Ao perceber a natureza destrutiva dos humanos, Nzambi retirou-se para o céu, mantendo uma distância, mas ainda cuidando do mundo. Mitologia Tupi-Guarani. Os povos Tupi-Guarani acreditavam que Tupã, o deus do trovão e da criação, moldou a terra a partir das águas primordiais. Tupã desceu do céu em um relâmpago e criou as florestas, rios, animais e humanos. Ele ensinou aos humanos a importância de viver em harmonia com a natureza e respeitar os espíritos da floresta. Mitologia Inuit. Na mitologia Inuit, Sedna é a deusa do mar e dos animais marinhos. Sedna era uma jovem que foi jogada no mar pelo pai. Ao ser jogada, seus dedos foram cortados e transformaram-se em focas, baleias e outros animais marinhos que são vitais para a sobrevivência dos Inuits. Sedna tornou-se uma deusa poderosa que controla os mares e as criaturas marinhas. Mitologia Dogon-Nós. Dogon, uma etnia do Mali, tem uma complexa mitologia de criação. Eles acreditam que o universo foi criado pelo deus Ama. Ama criou a terra e a fertilizou com sua essência divina, dando origem à vida. Os gnomos, seres anfíbios enviados por Ama, vieram à terra para ensinar aos humanos o conhecimento sagrado e a ordem do universo. Mitologia eslava. Na mitologia eslava, Rod é o deus primordial e criador do universo. De Rod nasceram Belobog, deus da luz, e Chernobog, deus das trevas. Juntos, eles representaram o equilíbrio dualista do universo. Rod também criou a terra, o céu, as águas e os seres vivos. A mitologia eslava celebra a conexão entre os humanos e a natureza, com deuses representando vários aspectos do mundo natural. Mitologia filipina. Na mitologia filipina, particularmente dos povos Tagalog, Bathala é o deus supremo e criador do mundo.
Batala criou a terra, o céu e todas as criaturas vivas. Ele teve que derrotar uma serpente gigante chamada Ulilang Kalulua e um pássaro chamado Galang Kalulua para estabelecer a ordem no universo. Após sua vitória, Batala plantou uma árvore de coco, cuja seiva se transformou nos primeiros humanos. Mitologia. Maori. Na mitologia maori, a criação do mundo começa com o casal primordial Ranginui, o céu, e Papatuanuku, a terra, que estavam abraçados em união. Seus filhos, os deuses das forças naturais, decidiram separar os pais para trazer luz ao mundo. Tani, o deus das florestas, empurrou Ranginui para cima, separando o céu da terra e permitindo que a luz brilhasse. Mitologia coreana. Na mitologia coreana, a criação começa com Hwanin, o senhor dos céus, que envia seu filho Hwanung à terra. Hwanung desce ao Monte Taibaek com 3.000 seguidores e cria a cidade sagrada de Sinsi. Ele ensina aos humanos a agricultura, a lei e a medicina. Um urso e um tigre desejam se tornar humanos. Então Hwanung os desafia a viver em uma caverna e comer apenas alho e artemísia por 100 dias. O tigre desiste, mas o urso persevera e se transforma em uma mulher. Hwanung se casa com ela e seu filho Dangun funda a nação coreana. Essas histórias mostram a diversidade e a riqueza das crenças sobre a criação do mundo em diferentes culturas. Cada uma dessas narrativas oferece uma visão única da origem do universo e reflete os valores e a sabedoria das culturas que as criaram. Se houver mais alguma tradição ou mito que você queira explorar, estou à disposição para continuar compartilhando. Se inscreva no canal e deixe seu like. Amém.